Meus queridos amigos, é uma alegria muito grande estar aqui no Instituto Vida Bezerra de Menezes, no Instituto Espírita, agora que está prestes a completar o primeiro ano de existência. Eu quero parabenizar a todos vocês, dizer da nossa alegria desse bebezinho, dessa criança também, e dizer da nossa satisfação de poder estar aqui às vésperas do Dia das Mães, poder falar sobre esse tema, anencefalia e um anjo chamado mãe. Nós gostaríamos, para tratar desse assunto, de ler uma mensagem, um texto do Espírito Meimei, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de um livro muito especial, que tem um título pequenino, mas talvez carregado de um significado muito especial para todos nós. Mãe. Mãezinha querida. E eu quero dedicar a todas as mães, dedicar a minha mãezinha, Maria Glaucineide Vasconcelos Feitosa, que se encontra fora do Brasil, cuidando de minha irmã, Heloísa, que está se tratando de um câncer no seio, e pedir também homenagear a mãe da humanidade, a Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, com esta poesia tão bela de Meimei, Irma de Castro Rocha, psicografada pelo nosso querido Chico. Mãezinha querida, lembro-me de ti quando acordei para recordar. Debruçada no meu berço, cantavas baixinho e derramavas no meu rosto pequeninas gotas de luz, que mais tarde vinha a saber serem lágrimas. Conchegaste-me no colo, como se transportasses a brandos ninhos. Desde então, nunca mais me deixaste. Quando os outros iam à festa, velavas comigo, ensinando-me a pronunciar o bendito nome de Deus. Noutras ocasiões, trabalhavas de agulhas nos dedos, contando histórias de bondade e alegria, para que eu dormisse sonhando. Se eu fugia, quebrando o pente, ou se voltava da escola com a roupa em frangalhos, enquanto muita gente falava em castigos, afagavas minhas mãos entre as tuas, ou beijava os meus cabelos em desalinho. Depois cresci, vendo-te ao meu lado, a feição de um anjo entre quatro paredes. Cresci para o mundo, mas nunca deixei de ser em teus braços a criança pela qual entregaste a vida. E até agora, dia a dia, esperas, paciente e doce, o momento em que me volto para teus olhos, sorrindo para mim e abençoando-me sempre, ainda mesmo quando os meus problemas te retalham o peito como lâminas de aflição. Hoje, ouvi a música dos milhões de vozes que te engrandecem. Quis apanhar as constelações do céu e misturá-las ao perfume das flores que desabrocham no chão, para tecer-te uma coroa de reconhecimento e carinho. Mas, como não pudesse, venho trazer-te as pétalas de amor que colhi em minha alma. Recebe-as, mãezinha. Não são pérolas, nem brilhantes da terra. São as lágrimas de ternura que Deus me deu para que te oferte o meu coração transformado num poema de estrelas. Meus queridos amigos, somente o amor das mães é capaz de nos trazer essa beleza de sentimento e de emoções. Mesmo Nietzsche, conhecido pelo seu racionalismo, pelo seu materialismo, declarava que se a humanidade amasse como as mães amam, a terra seria um paraíso. Então nós temos muito o que aprender com as mães.
E no final da palestra de hoje, falaremos um pouquinho da visão da doutrina espírita sobre a maternidade. Mas chega-nos as notícias de que o Supremo Tribunal Federal aprovou recentemente, por 8-2, a autorização para o aborto das crianças portadoras de deficiência chamada, equivocadamente, de anencefalia. E vamos ver, à luz da doutrina espírita, porque nós não faremos aqui uma abordagem jurídica, uma abordagem técnica, ou científica, ou psicológica, que os senhores encontrarão farto material, né, sobre esse assunto, mas traremos o que os espíritos superiores disseram a Allan Kardec, o que as obras psicografadas como médiuns do Quilate, de Francisco Cândido Xavier, de Ivone Pereira, têm nos falado a respeito da questão do aborto, da questão das crianças que nascem com deficiências físicas e mentais, os problemas do suicídio, enfim, o que podemos compreender e como podemos ajudar. E como compreender essa questão. Então, a Federação Espírita Brasileira tem como campanha permanente campanhas sobre família, vida e paz. Não por acaso, elas iniciam com a família, porque a família é sim o núcleo, o início onde formaremos os cidadãos através da educação moral, e que os espíritos vêm nos dizendo que é na infância quando estamos os espíritos mais moldáveis, mais fáceis de serem aperfeiçoados, trabalhados nas nossas muitas imperfeições que ainda trazemos, sobretudo no mundo ainda de expiação e provas. É natural, então, o apoio que deveremos dar às famílias. Ela tem publicado e prestigiado as campanhas, então, e todos os movimentos em defesa da vida, o movimento Brasil Sem Aborto, né? O movimento da cidadania e tantos outros movimentos, com livros, com cartazes, com a participação ativa e conclamando os espíritas também para nos darem as mãos, bem como com a nossa federativa, a FEDEF, aqui filiada à Federação Brasileira. Nós queremos parabenizar aqui o trabalho realizado pelo Movimento Brasil Sem Aborto e aqui esse núcleo, o Instituto Espírita Bezerra de Menezes, no Instituto Vida, que tem também trabalhado incessantemente na defesa da vida. Então nós queremos citar alguma coisa, porque em 45 minutos será impossível narrar uma visão, sobretudo quem esteja acompanhando pela internet e sem conhecimento espírita, seria necessário que as pessoas tivessem primeiro conhecimento no mínimo de 3 obras fundamentais. São 5 obras básicas, mas pelo menos o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns. Se a gente não leu por inteiro essas 3 obras, a gente não conhece o mínimo de Espiritismo. A gente até pode ser espírita, mas a gente apenas ouviu falar do que é. Então alguém, quando escuta uma palestra, mesmo de alguém que se declara espírita, ou mesmo alguém que vai, encontra uma placa, olha, terreiro espírita, primeiro já começou, que não é essa a designação correta, a nomenclatura. Então, esta palavra tem muitos significados, é polissêmica, hoje está deturpada, então teríamos hoje que usar talvez um acréscimo kardecista impróprio, porque muitos se apropriam desta palavra espírita, quando muitas vezes não são propriamente seguidores da codificação, da orientação de Allan Kardec. Então precisamos compreender essa informação em primeiro lugar. Teremos que convidar vocês para ler o livro A Vida no Anencéfalo, no aspecto científico, religioso e jurídico, publicado em 2009 da Associação Médico Espírita do Brasil, com o apoio da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas também e de outras instituições. Um compêndio da Federação Espírita Brasileira, o que os espíritos dizem sobre o aborto.
também, está inclusive disponível aqui na livraria, uma coletânea das várias informações dos espíritos sobre a questão do aborto, as suas mais complexas situações, consequências, para analisarmos e compreendermos essa questão. Então vejam que teremos que ter bibliografia, vídeos, e eu sugeria, aqueles que puderem, nós temos disponíveis no YouTube a palestra O que é o Espiritismo? Análise das Críticas, a palestra Reencarnação segundo a Bíblia, a Ciência, a palestra Morte, Suicídio, Prevenção e Esperança, a palestra também O Aborto na Visão Espírita, as consequências espirituais, orgânicas e psicológicas, a palestra da doutora Marli Virgínia, convidada pelo Jaime Ferreira Lopes, presidente dessa casa, ministrada na Federação Espírita do Distrito Federal, que nós intitulamos com o nome A Verdade sobre os Números do Aborto. Está também disponível no YouTube. Ela é católica, médica, endocrinologista, conhece em profundidade a questão da medicina e da questão da saúde pública, e falou para os representantes do Ministério da Saúde no Congresso Nacional, na época da discussão de um dos projetos de lei para tentar legalizar o aborto no Brasil. Um site, Promotores da Vida, onde vocês vão encontrar vários vídeos, inclusive os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vão encontrar a palestra excelente da doutora Lenise Garcia, também do Movimento Brasil Sem Aborto, doutora da UNB e especialista no assunto, e que também participou e as várias médicas, psicólogas, professores que participaram das audiências públicas que se realizaram no Supremo Tribunal Federal na questão da DPF número 54, que trata desta matéria. Então, é muito material que nós precisamos estudar para compreender e ajudar melhor. Como a ciência pode contribuir tanto para o bem, como pode ser utilizada equivocadamente. Então, a doutora Marlene Severino Nobre, a presidente da Social Médico Espírita, que esteve conosco no nosso segundo Congresso Espírita do Distrito Federal, fazendo também uma palestra maravilhosa sobre o assunto, uma grande defensora da vida, tem nos esclarecido, nos orientado e auxiliado nessa questão para que a gente compreenda. Então, ela vai trazer elementos científicos que instruíram os nossos ministros, mas que, infelizmente, eles se ativeram, a questão puramente legal, e nós vamos comentar aqui a outros aspectos que não deveriam, mesmo do ponto de vista jurídico, e na questão da anencefalo. Então, alguma bibliografia e vídeos para vocês assistirem. Também há um site, Mães Escolhidas a Dedo, de uma jornalista que foi mãe de uma criança anencéfala e gestou o seu bebezinho, não se arrepende, e hoje auxilia mães que estejam passando por essa dor, que, é claro, é um problema, mas será que, promovendo o aborto, nós vamos acabar com o sofrimento das mães ou agravá-lo? Nós vamos agravar tremendamente, como nós vamos ver no nosso estudo de hoje. Então, o aborto não resolve. O aborto prejudica a saúde física da mãe, é um grande risco e traz inúmeras sequelas físicas, orgânicas, psicológicas, psiquiátricas e espirituais para esta vida e para outras encarnações. Então, o Espiritismo precisa ser conhecido. Nós respeitamos o posicionamento dos juízes, mas eles estão lastreados em um paradigma falso, um paradigma materialista, um paradigma utilitarista. Nossa sociedade hoje é vítima de uma cultura hedonista, do culto do prazer. Porque se vamos morrer e tudo acaba, então vamos somente gozar. Eu, quando fui ateu, eu fui ateu durante 12 anos. Eu, na minha idiotice, eu pensava, não, eu só quero viver até os 25 anos. Quero gozar bastante.
E aos 25 anos eu dou cabo. Eu pensava em me suicidar, aliás, desde criança. Vou cometer o suicídio porque eu não quero envelhecer, não quero adoecer. Para que sofrer? E Schopenhauer, não é? Que defendia a tese de que não valia a pena viver, porque a vida só trazia sofrimento. Mas ele nunca se suicidou. E os seus alunos um dia, mas por que o senhor só fala que é bom se suicidar, mas o senhor nunca se suicidou? Não, é porque tem que ter alguém para ensinar, para falar para vocês que devem se suicidar. Mas vejam a que ponto a cultura, não é? Saímos sim de um dogmatismo religioso, realmente de uma idade das trevas, e saímos para o outro extremo, que é o completo ceticismo, quando precisou surgir, a partir depois da Revolução Francesa, com esta, que não precisaria ser sangrenta, mas com essa mudança de paradigmas, com o iluminismo, com o enciclopedismo, surgir na França, em Paris, a Cidade de Luz, esta terceira revelação para trazer à humanidade estes novos conhecimentos. Resgatar o Evangelho de Jesus em sua pureza, sem dogmas, não mais aquele Deus que os homens criaram, que Voltaire não acreditava, mas no Deus que criou os homens. Então, para trazer de volta a razão, a lógica, o bom senso, e explicar e comprovar a imortalidade da alma. E nós vamos ver que, em verdade, o que acontece na questão da anencefalia? Ora, a anencefalia é uma má formação que acontece logo no início dos primeiros dias da gravidez. Tanto que a mãe deve usar o ácido fólico, que é uma vitamina do complexo B, não é? Durante o período fértil, não é porque quando ela descobrir que ela já está grávida, já talvez o tubo neural já tenha passado do período de se fechar. E a doutora Lenise Garcia, ela mostra que várias doenças podem acontecer nesse período, do fechamento do tubo neural, que é, né, da coluna, pode ser na base, provocando a chamada espinha bífida, pode ser, não é, no topo, e aí vamos ter os problemas da meroencefalia, ou da holoencefalia, que são dois tipos de anencefalia. Porque a holoencefalia seria a completa ausência de encéfalo, porque a anencefalia é uma palavra equivocada. Porque é como se a pessoa não tivesse encéfalo, e elas têm. Tanto que os bebês, eles respiram, eles têm batimento cardíaco, eles têm metabolismo basal, eles têm as funções orgânicas todas, inclusive os seus órgãos são cobiçados para transplantes. E muitos sobrevivem, é verdade. Alguns, né? Nós temos as estatísticas, nem todos chegam a nascer, é verdade. Alguns vivem alguns minutos, algumas horas, poucos anos. E na época que estavam discutindo se a ADPF 54, parece que a divindade tem ainda mais misericórdia de nós, espíritos atrasados e comprometidos diante das leis de Deus, e envia-nos Marcela de Jesus Galante Ferreira. E ela vai sobreviver 1 ano e 8 meses. E vai desencarnar, não vítima da anencefalia, mas por um problema de uma pneumonia, por uma causa externa, inclusive. Não foi pela anencefalia. Então, com vários laudos comprovando que ela tinha anencefalia. Do Brasil, 10 foram consultadas, 10 pessoas foram consultadas. Ela foi diagnosticada antes, durante e depois com ressonância magnética. Foram enviados para o exterior. Vários pesquisadores, doutores, chefes de hospitais, de neurologistas, comprovando que era um caso típico de anencefalia. E ela reagia, ela sentia falta da mãe. Quando ia entrar no tubo da ressonância, ela chorava. Ela se assustava com o telefone que tocava. A outra menina, Vitória do Cristo, né? Vitória de Cristo. Vitória de Cristo. Também com uma larga vida comparada com as demais. Ela esboçando sorrisos para os carinhos do pai. Então vejam, e a ciência avançou tanto que, na verdade, vários pesquisadores estão defendendo que a consciência, ou o inconsciente pelo menos,
ela não se encontra no córtex cerebral, que não se forma, é verdade, ou se forma em uma parte dele, mas no alto tronco encefálico, na parte alta do tronco encefálico. Esse tronco encefálico, né, o chamado cérebro réptil, é que realmente faz com que o nosso organismo sobreviva, que essas funções involuntárias, que a digestão, né, todo esse processo automático. E vejam que nós sabemos da versatilidade das funções vitais. Então, primeiro ponto, não é anencéfala, elas têm parte do encéfalo, sim. Ah, mas vai morrer. Bom, você vai morrer, então deixe morrer. Para que matar? Agora, quando se mata, o que acontece? A criança sofre. Tanto que tem pesquisadores mostrando. A doutora Candice Pert, diz a doutora Marlene Nobre, pesquisando que nos primeiros dias de formação do embrião, ele já começa a segregar neuropeptídeos, mesmo sem haver o sistema nervoso sido criado. Ou seja, aqueles primeiros neuropeptídeos, que são os transmissores das emoções, já começam a circular dentro do embrião, sem que haja sistema nervoso, mostrando a presença, né, de algo que os... Então, quando o projeto Genoma Humano foi desenvolvido, os pesquisadores ficaram muito decepcionados, porque eles achavam que nós teríamos centenas de milhares de genes para poder explicar essa imensa diversidade. Como é que nós somos tão diferentes? 7 bilhões de seres humanos completamente diferentes, e mesmo os gênios univitelinos. Então, você pegar 7, tem crianças, tem sextuplos, né? Sétuplos hoje. Cada um, apesar de o mesmo DNA, é um espírito completamente diferente. E aí eles ficaram decepcionados porque nós só temos 25 mil genes. E o próprio Dr. Francis Collins, o dirigente do Projeto Genoma, vai declarar que os genes não explicam a diversidade biológica humana, que existe algo que a ciência não consegue explicar. Então vejam a presença de Deus. Explicar a vida pelo acaso é um absurdo científico. E os pesquisadores, da doutora Marlene Nobre cita, eu vou colocar na internet os slides com os nomes dos pesquisadores, eles demonstrando que colocar 2.000 enzimas numa célula humana e atribuir isso ao acaso, teria que, matematicamente, nós precisaríamos mais do que 16 bilhões de anos que o universo possui para conseguir que o acaso produzisse isso. Ou seja, é matematicamente impossível. Explicar a vida ao acaso, meus amigos, é como a gente explodir uma tipografia, uma gráfica, e daquela explosão surgir uma biblioteca com dezenas de milhares de livros contendo obras, romances, poesias, como aqui lemos. Ao acaso? Não. Então existe. Existe algo que dirige. Então nós, no Espiritismo, conhecemos Deus e sabemos que existe algo que dirige a formação do corpo físico, que Allan Kardec criou um neologismo chamado perispírito, mas que é conhecido desde todas as civilizações, recebeu dezenas de nomes diferentes. Nome de Manu Maya Kosha, ou língua Sharya na Índia, Ka no Egito, Ki na China, Boadas no Zendavesta, Kamarupa no budismo, veículo leve, Confúcio, Eidolon, Okema, entre os gregos, psicossoma, eu astral, Hipócrates chamava, corpo sutil da alma, Pitágoras, corpo sutil e etero, Aristóteles assim o denominava, corpo vital da alma, Tertuliano assim o declarava, Próclo chamava-o de veículo da alma, na cabala hebraica nós tínhamos o nome de Ruach, corpo astral, pelos hermetistas, alquimistas, teosofistas, corpo sidérico, conhecido por Paracelso. Os neognósticos chamavam de aerossoma, Orígenes, o grande doutor da igreja, chamava aura. Leibniz, corpo fluídico, Baraduc, somod.
modelo organizador biológico, o MOB, o nosso querido Hernani Guimarães Andrade, parapsicólogo espírita, já no mundo espiritual. O pessoal da Rosa Cruz conhece como corpo vital, outros corpo astral, duplo fluídico, corpo espiritual ou corpo incorruptível, Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios, 15:44. Mediador plástico, pesquisador Kudworth, metassoma, Brett. Corpo psíquico ou campos da vida, os pesquisadores modernos. E o Espiritismo chama de perispírito. E o que é isso, José? É o modelo organizador biológico. Ele que vai dizer para as células tronco o que elas devem ser. Olha, você vai ser célula do fígado, você outra vai ser célula da visão, célula óssea, célula dos rins, célula do sangue, enfim. É ele que vai. E as nossas células morrem a cada dia. Quem diz para ela o que devem ser? Então elas seguem esse modelo. Então por que há crianças que nascem com deficiência especiais? É porque esse perispírito está lesado. Então há várias possíveis causas. Nós sabemos que as leis de Deus estão na consciência, como nos ensina o Livro dos Espíritos, na questão 621. E algumas obras, como do Espírito André Luiz, vão dizer que nós podemos, lesando esse nosso corpo espiritual, sejam pelas nossas atitudes, seja pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos de culpa, pelos nossos remorsos que nos atormentam, nós podemos desequilibrar, desarmonizar, pelas nossas próprias ações, desbalanceando esse corpo fluídico, esse corpo espiritual, e ele pode renascer, trazendo aquelas sequelas. Então vejam que coisa curiosa. Não é Deus quem castiga trazendo as crianças anencefálicas, não. Somos nós mesmos, que semeando algo hoje, colheremos o fruto amanhã. É a repercussão das nossas ações. Então, como o próprio Cristo, há 2000 anos, vai nos dizer: se teu olho é motivo de escândalo, arranca-o e lança-o para longe de ti, porque é preferível entrar na vida, ou seja, reencarnar sem o olho, do que ter teu corpo e teu espírito condenados. Se tua mão é motivo de escândalo, arranca e lança para longe de ti, porque é preferível entrar na vida, ou seja, reencarnar sem a mão, do que ter o teu corpo e teu espírito condenados. Ele já nos falava da lei de causa e efeito, que o Espiritismo explica em detalhes. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Embainha tua espada, Pedro, porque quem fizer perecer pela espada perecerá. Nazareno, então, quer dizer que é lei de talhão, olho por olho, dente por dente? Não. Kardec jamais usou a palavra karma na codificação, sempre preferiu dizer lei de causa e efeito, mostrando que o nosso karma é dinâmico, porque o Cristo também nos disse: porque muito amou, seus pecados foram perdoados. Como na epístola de Pedro, ele nos ensina: meus bem-amados, amai intensamente, porque a caridade cobre a multidão de pecados. Então vejam que o Espiritismo não nos convoca para o remorso, para o arrependimento mórbido, mas sim para o reparo, para o conserto, para o amor. E a vida física, na verdade, nada mais é que um minuto diante da eternidade dos séculos. Então, a bênção de uma encarnação, muitas vezes, é para reparar esse corpo espiritual que estava danificado por um suicídio. Que muitas vezes não é somente um tiro no cérebro que lesiona o centro da fala e nós nascemos com o problema da mudez. Ou lesiona os centros da cegueira, da visão, da audição, e nascemos com sequelas. Mas pode ser também o suicídio indireto com o uso das drogas, tão comuns nos dias de hoje. Do alcoolismo, que vai praticamente destruir os nossos neurônios. O tabagismo, destruindo nossos pulmões, e quantos de nós reencarnando com problema do enfisema pulmonar, deflagrando depois de certo tempo o câncer de pulmão. Então vejam, e que morrem cerca de 1 milhão de pessoas por ano vítimas do suicídio. É a estatística que não é oficial, porque há países que não têm estatísticas de suicídio. E quantos indiretos? Estamos falando dos diretos. Um suicídio a cada 30 segundos no nosso planeta.
como é o estado destes espíritos no mundo espiritual. Quando lemos as obras de André Luiz, que fala-nos da vida no mundo espiritual, começando com o Nosso Lar, né? São 13 livros, nós nos deparamos com muito sofrimento, meus amigos. Ele narra regiões de muita beleza, sim, mas nos revela também os porões, as dificuldades, as regiões umbralinas, onde muitos espíritos estertoram, loucos, necessitando da vida, da bênção do esquecimento, para recomeçarem. E quantas vezes um corpo físico deformado vem como alívio para uma existência breve e reparadora. Chico Xavier teve um sobrinho. Ele nasceu com paralisia cerebral, era surdo, era cego. E Chico cuidava dele com muito carinho. Sua mãe esteve internada em um hospital psiquiátrico, não podia cuidar dele. Chico balançava o berço com uma mão e com a outra psicografava os livros varando a madrugada, cuidando dos sobrinhos, cuidando dos filhos do segundo casamento de seu pai, amando e servindo, como as mães, somente as mães são capazes de fazer. E ele dizia que aquele menino, naquela encarnação, era uma bênção, porque ele havia contraído muitos débitos, muitos inimigos o perseguiam no mundo espiritual. E ali ele se encontrava numa condição deformada. Eles não o reconheciam. E era como uma moratória, um alívio das perseguições, das cenas de tortura que ele mesmo houvera provocado antes e que não cessavam de ocorrer em seu pensamento. No livro Céu e Inferno, Allan Kardec vai nos trazer informação de que o sofrimento no mundo espiritual pode ser até 1000 vezes maior do que o que nós experimentamos aqui na Terra. Então nós não sabemos. E estamos aqui achando, né, que a vida boa é aqui, que está tudo bem. E quantas crianças, quantos espíritos precisando da bênção da reencarnação. Então a anencefalia, muitas vezes, é uma existência breve, onde o corpo funciona, como nos ensina o livro Entre a Terra e o Céu, como um carvão milagroso, um filtro que vai absorver essas imperfeições. A doença funciona como um dreno energético, expulsando ali muitos problemas, muitas toxinas, muitas dificuldades, muitas desarmonias do nosso corpo espiritual, e o espírito ressurge, resplandecente, após aquela breve vida. Temos informações, né? Tem circulado no meio espírita, comunicações de espíritos que haveram reencarnado como anencefálicos, e seus pais o amaram intensamente. Nutriram-o com amor, com todo carinho. E depois eles tiveram a oportunidade de se comunicarem em grupos mediúnicos, já perfeitamente reconstituídos, meninas lindas, e agradecendo aos pais por não os terem abortado, por agradecer por a bênção que foi aquela gestação breve, curta, reparadora, como se fosse uma cirurgia. E narrando que retornariam em breve como filhos, e muitos retornaram com a perfeita condição de saúde. Agora a mãe que pratica o aborto, porque aí, não é? Eles usaram até eufemismo, antecipação terapêutica do parto. Quando eu li a petição inicial, eu disse, meu Deus, nós que somos também operadores do direito, a gente vê como a gente pode usar essa doutrina tão bela, né? As doutrinas jurídicas, para provocar a mentira. É para provocar o aborto. É eugenia. E abre as portas para, daqui a alguns dias, não, tem síndrome de Down. E nós vamos ver os pais que têm filhos com o problema do mongolismo, eles amam aqueles filhos tanto. Nós temos um caso famoso, o jogador Romário. Ele diz que aquela menina, eu acho que é Lívia o nome dela, né? Eu não sei. Eu não acompanho futebol, mas eu vi uma entrevista com ele, e ele diz que ela é a sua razão de viver. Então os pais têm um compromisso com aquele espírito que está reencarnando, não é por acaso. Então a gente compreender isso também.
E ali amar aquele espírito que tem muitas vezes consciência, que recebe os influxos, e nós temos a regressão à vida intrauterina e muitos problemas de traumas, porque o bebê registra a rejeição da mãe. E aí tem que ser depois tratado na psiquiatria, na psicologia, e sem contar da terapia de regressão a vidas passadas, não é? A terapia de regressão à vida intrauterina já tem mais de 40 anos de pesquisas. E até Freud narrou que uma mãe que comete um aborto, ela fica com trauma. Eu vi na declaração de das audiências públicas, de uma médica falando, que próprio Freud declarando que era a mãe que provoca, mesmo com autorização, ela vai trazer aquele problema. E a doutora Lenise, a doutora Marli, elas vão dizer que tem estatísticas, não é achismo não, pessoal, é dado estatístico, científico, que mulheres que praticam abortos, elas vão ter mais problemas de neoplasias, de cânceres. Além do problema do aborto, de hemorragias, de poderem até desencarnar de aborto, elas vão poder ter problemas de partos prematuros, vão poder ter problemas de infertilidade, de se tornar estéreis, vão ter problemas cardíacos, problemas de depressão, muito mais. Triplicam, quadruplicam o número de tentativas de suicídio. Estresse crônico também muito maior. A quantidade de problemas, mulheres que ficam com a vida destroçada porque cometeram um aborto, inclusive adenoencéfalos. Tem vídeos delas declarando, tinham 3 filhos. E porque veio e porque o médico diz, não, você tem que abortar, você está correndo risco de morte. E não era verdade. Pode haver complicação, sim. Como toda gravidez, na verdade, tem riscos. Mas são controláveis, pode aumentar um pouquinho a pressão, usa o remédio para hipertensão. E a doutrina espírita autoriza que no caso da gravidez oferecer risco para a mãe, aí sim é preferível sacrificar aquele bebê que está em formação do que sacrificar a mãe. Então, se for necessário, hoje é muito raro, com o avanço da tecnologia a gente não precisa matar a mãe. Aliás, matar o bebê para salvar a mãe. É muitíssimo raro a gente precisar provocar o aborto. Faz o parto prematuro e pronto. Não quero ter o filho, então gere o bebê. O Estado cria. O Estado tem o dever de cuidar das suas crianças. Então vejamos que quantas informações nós temos, científicas, jurídicas, psicológicas. A doutora Marli Virgínia traz mais informações. Ela diz, olha, as mulheres que praticaram abortos, elas podem, inclusive, ter mais facilidade. Estatisticamente está comprovado que elas morrem mais de mortes violentas. Que há mais estatísticas que elas podem até morrer, há mais casos da casa pegar fogo. E elas, claro, católica, talvez não tenha explicação para isso, mas na doutrina espírita a gente sabe que alguns dos espíritos que são abortados podem rebelar-se contra a sua mãe, contra o pai, contra os médicos, os enfermeiros, contra a família que muitas vezes obriga a mãe, que diz, não, você está com um monstro. Quem é o monstro, meus amigos? Um bebezinho inocente que precisa viver. Ah, não, porque ele não é bonito. Ah, nós vimos sim homens belos, louros de olhos azuis. Estes sim foram monstros nos campos de concentração na Alemanha, matando cerca de 6 milhões de judeus, de poloneses, de pobres, de ciganos. Eles eram belos, a raça ariana, mas eles é que eram os monstros. Então a doutrina espírita vem lançar luz, vai explicar que podem acontecer obsessões terríveis. Nazareno, o que fazer? Ah, meus amigos, a doutrina espírita também é consoladora. Ela vai dizer que o amor, a caridade cobre a multidão de pecados. Se você cometeu um aborto, promova a vida. Vamos ajudar as campanhas em defesa da vida. Seja um divulgador do bem. Eu era a favor do aborto, ateu, materialista. Vamos
A gente vai participar das marchas nacionais em defesa da vida que acontecem aqui em Brasília, todos os anos. Ajudar as frentes parlamentares de defesa da vida. Nós temos agora a iniciativa de 3 frentes parlamentares. Vamos apoiar esses políticos e votar nesses homens que têm um compromisso. E o Movimento Brasil Sem Aborto cobra por escrito aqueles candidatos que assumem o compromisso de defender a vida e se contra a legislação. Vamos pedir isso aos nossos candidatos. Vamos falar nas nossas igrejas, nos nossos templos. Não é fazer campanha por A ou por B ou por C, mas esclarecer as pessoas que elas cobrem dos seus candidatos. Agora nós temos aí a frente pedindo para um projeto de decreto legislativo para anular a decisão do Supremo que realmente invadiu a competência que é privativa do Congresso Nacional, porque está legislando positivamente quando não pode. E um tribunal, cá para nós, meus amigos, que o Brasil, que se diz um país democrático, essa nossa Constituição, em que pese ser muito avançada, ainda tem um quem indica, defende o concurso público para todos, mas para entrar no Supremo Tribunal Federal, quem indica é o presidente da República. Por que é assim? Não deveria ser. Deveria ser por meritocracia, não é? Mas não estamos aqui para isso. Mas vamos sugerir também que a gente apoie, porque tem outros projetos de lei também para autorização de aborto, não só de anencéfalos, também tramitando no Congresso Nacional. Tem 2, vocês podem conferir nos vídeos, eu vou colocar também nos comentários no YouTube dessa palestra. Então vejam, meus amigos, que nós podemos e devemos ajudar. Nazareno, mas olhe, eu não faço mal a ninguém, eu venho aqui no centro, eu tomo meu passe, eu até faço estudo sistematizado da doutrina espírita. Não está bom, não? Questão 642 do Livro dos Espíritos. Bastará o homem não praticar o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura? Qual a resposta? Não. Porque se sois responsáveis pelo mal que praticardes, sois responsáveis também pelo mal que surge da vossa omissão no bem. Se a gente podia fazer o bem e não fez, e dali surgiu o mal, nós somos corresponsáveis, nós somos também abortistas, quando ficamos de braços cruzados. Porque qual é o contrário do amor, vocês sabem? Todo mundo diz que é o ódio, não é? Não é o ódio não, meus amigos. O contrário do amor é a indiferença. E nós temos que ser como as mães. As mães são tudo menos indiferentes. As verdadeiras mães, elas nunca ficam indiferentes aos seus filhos. E na questão 932 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga: mas por que tão comumente no mundo os maus é que predominam? E os Espíritos respondem: pela fraqueza dos bons. Os bons são tímidos. Os maus, ao contrário, são audaciosos e intrigantes. Mas quando os bons quiserem, eles preponderarão. Meus amigos, há muito o que gostaríamos de falar. Vamos deixar o convite para vocês acompanharem as próximas palestras e vamos colocar uma música para nós encerrarmos. É uma música... Não é uma música espírita, mas é uma música muito bonita. Vocês devem conhecê-la, está disponível no YouTube, chama Nossa Senhora. Em seguida a gente faz a nossa prece, não é?